a nossa gratidão a Deus por vir o pastor Wellington, prazer poder revê-lo, né? Depois de um ano, né? Com saúde, né? Servindo ao Senhor, como sempre, muito alegre, né? Projeto, amigo, companheiro, amigo Renato, né? Aos demais obreiros que estão aqui a minha retaguarda, Deus abençoe. Nosso amigo particular, amigo Fernando, né? Do Mundo Careca, foi-se embora, deixou saudades, mas também deixou marcas boas ali naquele setor 23, onde nós sempre estamos aí montados no um prazer também poder ver você, viu? Servo de Deus. João capítulo 10, versículo 7 até o 9. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e sairá, e entrará e sairá e achará pastagem. Vou repetir. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Amém, meus irmãos? As crianças, bem quietinho aí, ninguém passeia, ninguém fica andando aí. Essa noite, louva a Deus. Oportunidade que Ele nos concede de, por mais uma vez, fazer uso da exposição de Sua maravilhosa palavra. E nesta noite, ou nesta oportunidade, nós temos lido apenas 3 versículos que está aqui escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, o qual nós vamos ver aqui. Esse evangelho, os 4 evangelhos, vai escrever a missão de Jesus aqui na terra. É bem verdade que vamos encontrar os evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer o que? Visão conjunta, visão semelhante, né? Que compreende um com o outro. No caso de Mateus, Marcos e Lucas, os quais cada um escreveu com alguns objetivos. É bem verdade que uns escreveram com mais atenção para algumas regiões geográficas. Por exemplo, Mateus vai escrever para os judeus, e Jesus Cristo apresenta Jesus Cristo como o rei dos judeus, ou o rei, aquele que veio para reinar, que veio para governar o mundo. Marcos escreve para os romanos, os quais Lucas o apresenta Jesus aos romanos como o servo obediente, aquele que veio para servir e não ser servido, pois os romanos foi uma nação, um povo que sempre trabalhava e era envolvida com a questão de escravos. E naquela época o escravo
automaticamente ele era servos. E Lucas o apresenta Jesus Cristo como o servo obediente, aquele que veio para servir e não ser servido. Já o Lucas escreve para os gregos, ou seja, e o apresenta Jesus aos gregos como o homem perfeito, o homem que não tem nenhum pecado. E já João é o evangelho universal, abrange a todos aqueles que nele creem. E o apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Deus encarnado, pois o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio com uma missão específica na terra, veio salvar os perdidos, veio libertá-los, transformá-los. Aqueles que estavam nas trevas, automaticamente, se ouvisse a sua voz, recebia luz, recebia paz, recebia uma esperança de se reencontrar com Deus Pai, aquele que um dia formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Jesus, ele estava aqui na terra, ele impactou as multidões, impactou as pessoas que estavam ali na Palestina e outras regiões, mesmo que não pertencia ali aos judeus e aonde ele andava. Um dia ele foi para a sinagoga, para uma reunião religiosa, e foi-lhe dado um livro, o rolo do profeta Isaías. E ele abriu na página que dizia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta palavra ou expressão ali, ungir, quer dizer o quê? Separado, dedicado para uma obra específica. Deus, na sua presciência, na sua onipotência, se ele quisesse, poderia muito bem mandar um anjo, um arcanjo e assim por diante para nos salvar. Mas ele é muito bondoso para demonstrar mais e mais o seu amor para com a raça humana. Ele enviou o seu único filho, Jesus, com esta missão, com esta obra tão maravilhosa, para me salvar, para te salvar, para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele aonde passava, as multidões se aglomeravam para ouvir a sua voz. Se ele ia para os montes, rapidamente, mesmo só, de repente, as multidões o cercavam para ouvir a sua voz. Seria para o deserto, da mesma. Aí tinha este homem que atraía as multidões. Mas o que tinha esse homem que atraía as pessoas à sua volta, a ponto de passar 2 dias, 3 dias sem comer e sem beber? Pois Jesus tem palavra de vida eterna, ó glória. Época
eles ensinavam, mas não conduzia, não fazia o que proferia dos seus lábios ou de sua boca, meus irmãos. Ele ensinava e vivia, porque sempre ele mostrava os caminhos, o caminho que leva o homem à salvação. E sempre ele ensinava por parábolas. No grego é parabolé, né? Parábolas. E aqui este João, escreveu e vai ainda acontecer. O Paulo está ser morto, mas mesmo em prisão, Jesus deu ao apóstolo João revelações maravilhosas. Ou seja, ele estava preso, mas tinha Jesus, oh glória, a sua presença. Estava perseguido, estava preso, mas recebeu revelações maravilhosas, oh glória. Ou seja, estava em um quadro um pouco complicado de se viver, mas tinha Jesus, oh glória, mas tinha Jesus na sua vida, a sua presença, aleluia, na sua vida. E aqui ele vai escrever, o qual Jesus fala assim, né? Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Os irmãos sabem, tanto quanto eu, que um bom pastor, né, tem amor, tem carinho pela sua ovelha. Teve esta experiência de ser um bom pastor, pois ele estava em alguns dias no campo pastoreando, e de vez em quando vinha algumas feras do campo para matar as ovelhas do seu pai chamado Jessé, e sempre ele protegia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali vai descrever a sua história, vai descorrer a sua biografia, parte da sua vida, quando vivia no campo pastoreando, em que certa vez veio o urso, veio o leão, e ele tomou, ele protegeu a ovelha. O nome Davi significa amado do Senhor. Vamos lá? Amado do Senhor. Amado do Senhor. Davi tinha o Deus Jeová como seu pastor, aquele que protegia, aquele que o guardava, aquele que guiava por pasto verdejante, em meio às ciladas. Ele passou por algumas provações, teve que vencer o urso, teve que vencer o leão e também o gigante Golias. Ou seja, para ser rei, para alcançar algo, tem que passar por um processo. Ou não? Temos que vencer algumas pelejas, temos que vencer algumas batalhas. Davi venceu o urso, venceu o leão e também o gigante Golias, em uma forma, Daniel, de simbolicamente
para hoje, o urso é a nossa carne, sim ou não? Que adoece, que tem periquicidade às vezes, e o leão é o diabo. Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, vacilar. E o gigante, em forma de tipologia, simbolicamente, é um mundo que é grande, que é gigante, que quer roubar, quer matar a minha e a nossa fé. Mas não se preocupe, nessa noite o Deus Jeová está conosco. Quem crê? O Deus Jeová está conosco, glória. E vamos vencer o urso, vamos vencer o leão, vamos vencer o gigante, ou seja, vamos vencer a nossa carne, vamos vencer o diabo, vamos vencer o mundo, porque o bom pastor, oh glória, você crê, está conosco, e a vitória é certa. Você crê? A vitória é certa, porque o Deus Jeová, o bom pastor, Ele está conosco, e a bênção é completa, a porta vai se abrir, o Senhor, Ele está conosco, glória. Jesus, Ele aqui, né, é o bom pastor, e também é a porta. É o que, meus irmãos? É a